Ontem, Jair Bolsonaro participou de um novo ato na Avenida Paulista e acusou a esquerda de arquitetar os ataques às sedes dos três poderes. Essa manifestação reuniu pouco mais de 12 mil pessoas. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegar. Bolsonaro ainda fez referência ao fato de estar inelegível e afirmou que não precisa ser presidente para liderar. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. Não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional. Essa trilha aí ao fundo, evidentemente, foi utilizada pela própria equipe de Jair Bolsonaro. Nesse mesmo ato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atacou o governo Lula e disse que o Brasil não aguenta mais o PT. Nós vamos dar essa resposta no ano que vem, porque nós vamos nos reencontrar com a esperança. Nós vamos nos reencontrar com a prosperidade. Nós vamos nos reencontrar com o nosso caminho. Nós vamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa vocação, que é ser grande. O Brasil teve um grande líder e esse líder está do meu lado. Bom, Bolsonaro tem que se decidir. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Porque a primeira versão era de que aquilo era um movimento de petistas infiltrados. Por isso que o Lula viajou a Araraquara, aquilo não colou. E aí virou um grupo de velhinhas com bíblias na mão, que estão sendo perseguidas pelo Poder Judiciário. Também não pegou muito. Aí viraram brasileiros inconformados com a fraude na eleição de 2022 e que estão sendo perseguidos pelo STF com penas gigantescas. 17 anos porque você pichou uma estátua com um batom e não sei o que lá porque quebrou um relógio, 14 anos, ditadura do Judiciário. E agora parece que o Bolsonaro deu a volta, né? Fez todo o caminho da ferradura e voltou pro infiltrados do PT. Né? Um esquema que foi conduzido ali pela esquerda, a revelia dos brasileiros patriotas que estavam lá exercendo o seu direito de protestar. Veja, Bolsonaro teve direito de defender essa tese em frente ao juiz, ao ministro que está conduzindo o julgamento. E ele ali amarelou, ele ali pediu desculpas. E não só não encampou essa tese dos petistas infiltrados, como disse que aqueles caras eram malucos. Aqueles caras que estavam lá lutando, pedindo uma intervenção militar para que continuasse o governo do Bolsonaro. Veja que a lealdade do ex-presidente aos seus apoiadores é tão grande que ele foi lá e definiu esses caras como malucos. Um coelhinho em frente ao ministro Alexandre de Moraes, um leão quando sobe no trio elétrico e não tem que responder correndo o risco de ser preso a ninguém. Então, o Bolsonaro precisa se decidir. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foram infiltrados ou foram velhinhas com bíblias? Foram brasileiros inconformados ou foram malucos? Tá confuso. A gente não tá sabendo exatamente qual é a visão do ex-presidente a respeito daquilo que aconteceu. Eu já falei aqui em outros movimentos, quando os organizadores defendiam que havia 1 milhão de pessoas, a gente falava que aquilo era um delírio, mas que havia muita gente, 50 mil é bastante gente, 60 mil. Que esse negócio de você ficar contando público e achar que isso é a manchete, só vale quando tem muita gente, quando tem realmente 600 mil pessoas na Paulista, em Copacabana, lá no Pirulito de BH, ou é um fiasco absoluto. Aí o público é relevante. Né? Eu falei isso em todas as demais ocasiões. Chegou o dia em que temos um fiasco. Foram 12 mil pessoas. A imagem aérea mostra um pequenino grupo de pessoas acompanhando essa esparrela toda, essa bobajada toda aí, dita por Bolsonaro e pelos seus apoiadores. Aparentemente, isso é uma boa notícia, o brasileiro está se cansando desse papo furado de anistia das velhas. Aliás, está se cansando dessa contradição infinita, né?
estamos diante do quê, afinal de contas? O que é aquilo? O que o Bolsonaro acha daquilo? Quem é Jair Bolsonaro? É o machão do palanque? É o coelhinho do STF? Enfim, aparentemente as pessoas estão sentindo que esse discurso não para mais em pé e estão se cansando. Seria uma ótima notícia se as pessoas fossem cuidar da sua vida em vez de ficar pedindo intervenção militar, essa bobajada, essa esparrela criminosa, porque lembrem-se, no nosso país é crime você se reunir para pedir intervenção militar e golpe de Estado. Isso por si só é um crime. Portanto, o fiasco de público, eu jamais usei essa expressão nas demais manifestações de Bolsonaro na Paulista ou em Copacabana, mas dessa vez dá para usar sim. É um sinal de que talvez estejamos próximos a virar essa página, o que é uma ótima notícia para uma segunda-feira.